Família, chegou um momento em que o Makoto tá se tornando cada vez mais brabo, cada vez mais evoluindo, né? Chegando num patamar muito diferenciado a ponto dele impressionar um dragão superior, amigo da Ruth, né? Ou do Ruth, tanto faz. Mas o dragão que a gente tá falando em si é o Ground. A gente sabe que ele tava com a missão de entregar os ovos dos dragões para outros dragões cuidarem, e ele foi entregar o ovo do Lancer depois que rolou aquela treta toda com o Tomoki. Mas ainda assim o Ground ficou surpreso, porque a única pessoa que conseguia chegar tão próximo dele e passar pelo deserto de areia branca em todo o seu poder mágico era a pessoa que recebia a benção dele, mesmo assim ainda demorava muito. O Makoto fez todo o percurso em muito menos tempo e ainda deixou o Ground, tipo assim, arregalar os olhos por conta dele tá um poder maior do que um dragão superior. Cara, o negócio foi absurdo. Mas calma, eu sei, eu vou contar tudo pra você direitinho. Vem comigo, prepara aquela pipoquinha, aquele suco, aquela água maneira e vamos que vamos. Bora lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, tudo acontecendo lá depois que o Tomoki tomou aquele espanco total, né? O Makotinho foi conversar com a princesa Lily de novo e foi designado um guia, né? Um guarda-costas para ir junto com ele para poder levá-la até Ground, um cara de preferência do grupo dos heróis, e seria a Guinébia, proeminente guarda real e cavaleira, foi escolhida para essa função. Aparentemente por vontade da princesa Lily, como uma forma ali de manter o controle sobre toda a situação, é que a Guinébia foi escolhida, e Tomoe e o Shiki informaram sobre essa decisão. Guinébia, também conhecida como guarda real Ground, que é uma cavaleira renomada, inclusive uma cavaleira abençoada pelo dragão superior Ground, o que facilita para ela chegar até o dragão. Segundo a Tomoe, a proteção da Guinébia se destaca no mundo inteiro. Em situações favoráveis, ela até poderia parar um exército de milhares de pessoas. Mas apesar disso aí, a Tomoe mencionou que poderia derrotar a Guinébia em cerca de 3 minutos, cara. O que diminui um pouco a imagem impressionante que o Makoto tinha sobre ela. Mas ainda assim, alcançar esse nível de habilidade, digamos, na casa dos 20 anos, é uma parada digna de admiração. E depois de obter o cargo da guarda real e se tornar cavaleira direta da princesa, a Guinébia passou pelo julgamento de Ground e recebeu aquela benção, adquirindo todo aquele poder de viajar sozinha pra lá, pelo mar de areia branca, né? A princesa Lily julgou a Guinébia que ela seria capaz de perseguir qualquer um, independentemente do local, e a missão era mais do que clara. Guinébia estava preparada para enfrentar os desafios que viriam, incluindo Mamonos e outras ameaças dentro do deserto para fazer o Makoto chegar até lá. E ela aconselhou que eles tivessem uma cautela, ressaltando a falta de garantias da sobrevivência, né, nessas travessias do deserto que era cheio de armadilhas e também areia, fogo, enfim, muitas coisas. Entretanto, a determinação era mais firme do que qualquer coisa e o plano de ação envolvia utilizar a habilidade do Sakai do Makoto para localizar o dragão exatamente onde ele estava. O objetivo era seguir em frente sem vacilar, conforme instruído. E detalhe, o Sakai do Makoto ainda tem aquele esquema, né, de conseguir descobrir as armadilhas e dos monstros e tudo mais. Ele vê basicamente tudo que está na proximidade através do Sakai. Ignorando os avisos da Guinébia, então, a marcha em direção ao destino começou. E ele tinha certeza de que, obviamente, os obstáculos seriam superados. Durante essa jornada, teve um momento de reflexão sobre o ovo do Lancer, especificamente, que estava sob os cuidados do Makoto. O envolvimento da Tomoe e da Mio demonstrava o valor e a preocupação delas evidente por conta disso, e a missão pessoal incluía tratar esse ovo como se fosse uma nova vida, limpando a consciência toda dele, porque basicamente os dragões renascem, porém, eles não renascem com todas as memórias do passado, são 2 dragões, eu acho que acontece isso aí. Mas em meio a esse deserto, a velocidade e a agilidade eram essenciais para manter a viagem. A nuvem de areia começou a se levantar com movimentos rápidos, o que dificultava muito a visão da Guinébia, mostrando a eficácia da estratégia utilizando o Sakai do Makoto para ampliar a pesquisa do lugar. Só que essa vastidão do deserto, do nada, revelou um desafio imenso. A determinação ainda assim foi inabalável e o Makoto sentiu os pés dele afundando na areia, como se fosse uma maneira não natural, sacou? Tipo areia movediça. E nessa hora, a areia ao redor estava puxando ele para baixo num ritmo impressionante, transformando como se fosse num vórtice, né, que arrastava tudo pro centro da areia e, mano, ia engolir ele ali. Só que quando ele olhou para o centro, ele encontrou algumas pontas afiadas, parecendo com as de um besouro, que estava aguardando. Nessa hora ele percebeu que ele estava literalmente em um inferno de formigas. Era literalmente um formigueiro gigante que arrastava as presas com a areia para poder comer. A Guinébia até chegou tarde demais para poder alertar o Makoto disso. Só que nessa hora, mano, sem esforço, ele pegou esse besouro aí, como o bicho que parecia um besouro, sem hesitar, jogou essa criatura em direção à Guinébia, que não estava presente lá. O Makoto então começou a pular e cair
ali e tal, e repetia esse processo enquanto ele usava a habilidade Sakai para buscar a presença de Ground. Logo ele conseguiu detectar um possível local e se dirigiu para lá, saindo do formigueiro. O deserto, ele apresentava uma tempestade de areia agora muito forte e um rio de areia ardente começou a aparecer girando em alta velocidade. Lógico, estava revestido com uma armadura mágica, então o Makoto continuou avançando. Só que aí ele acabou se distanciando da Guinevere, perdeu ela de vista. E a um certo ponto ele usou o Sakai de detecção de novo e viu um cone branco, uma formação de vento girando muito rápido. Impressionado com essa passagem da Guinevere por ali, ele começou a ir em direção ao destino, carregando o ovo nas mãos. Quando ele se aproximou desse cone branco, o Makoto ele percebeu que era uma versão invertida do tornado, completamente branco e também impossível de ver o que tinha dentro. Determinado a entregar o ovo rápido, ele avançou de novo até o ponto de entrada e rasgou a areia ali, foi usando o feitiço dele, né? E nessa hora o Makoto entrou no coração desse vórtice. Agora, na visão de outro ser, conhecido como Ground, o dragão superior, né? Ele possuía poderes da terra, do fogo e estava experimentando algo inédito em seus milhares de anos de existência. Ele que governava o mar de areia branca, conhecido como Sand Wave, e Dragon's Trial também, né? Nunca tinha encontrado uma situação como aquela que ele estava vivendo. O Ground ele costumava abençoar os fortes que atravessassem o mar de areia e, com a ajuda dos espíritos, zelava pelo curso natural ali do mundo. Mesmo que essa última fase fosse originalmente a de Ruth, né, que era o que fazia essa parada toda, chefe da guilda, né, quem criou a Guilda dos Aventureiros, e também o fato dela viver entre os humanos, né. De repente, Ground percebeu alguém atravessando o mar de areia numa velocidade assustadora. O cavaleiro, anteriormente abençoado por ele, que era Guinevere, tinha chegado no portão acompanhado de outra pessoa. Mas, inexplicavelmente, esse cavaleiro ele conseguiu chegar até Ground em menos de 1 hora, evitando facilmente todos os mamonas do deserto, rompendo todas as armadilhas preparadas, sem desacelerar em nenhum momento. Aparentemente ainda chegou ileso lá, sacou? O recorde anterior para atravessar esse deserto foi de 3 dias, cara, cerca de 72 horas. O Makoto fez isso em menos de 1. Só que esse novo desafiante, que para ele era uma pessoa que ele não conhecia, levando 70 km para percorrer em menos de 1 hora, sem sinal de cansaço ou ferimento, era um feito absurdo. Ground ficou perplexo, se sentindo desafiado, então decidiu criar uma barreira com toda a força enrolada ali numa enorme quantidade de areia, aquecendo essa parada, essa barreira, né, uma temperatura muito alta, fazendo ela girar em forma de cone. Só que essa barreira transformaria qualquer um em carne picadinha, independente da defesa que a pessoa tivesse. Só que Ground tornou ainda mais possível o cancelamento da barreira, julgando que isso seria uma prova adequada de dureza ali, né, do julgamento da pessoa que estava chegando. Eles acreditavam que os humanos e demi-humanos, que usavam poderes com muita facilidade, sem passar por uma aprovação adequada, pô, era muito perigoso, né, o sistema de níveis de guilda de aventureiros aí criado pela Ruth, né, então talvez ele precisava saber de fato se o cara era digno ou não de chegar até ele. Dar uma bênção a 2 pessoas era uma tarefa simples pro Ground, só que ele estava determinado a mostrar a severidade do julgamento que ele tinha, para a reputação dele ficar intacta no final das contas, né? Porque todo mundo fala que é difícil, aí vai chegar uma Makoto lá e vai fazer fácil. Não mudou muito não, mas de qualquer forma, enquanto ele começou a refletir sobre isso, uma parada inesperada aconteceu. Do nada, alguém perfurou a barreira criada pelo Ground. Era um braço, um aglomerado de poder mágico, tentando quebrar essa barreira com força bruta. Um nível de poder mágico totalmente diferente do que ele já tinha visto em toda a vida dele. Quando tocou a barreira, o Ground percebeu cada uma das suas características. Era um Human, mas emanava um poder mágico que parecia ter sido reunido de todas as pessoas que existiam nesse mundo. Os 2 braços daquele aglomerado, que era, né, a parada de mana do Makoto, foram todos empurrados para dentro da barreira, deixando o Ground impressionado ali, sem palavras, né? Então o Ground ficou perplexo. O bom senso acumulado nos seus milhares de anos da vida dele estava desmoronando. Um Human superando uma quantidade de poder mágico de um dragão era algo muito, muito raro de se ver. Até mesmo entre as sacerdotisas de Laurel você não via esse tipo de coisa. Determinado a proteger o seu orgulho de dragão, então, Ground colocou ainda mais poder nessa barreira. Ele ouviu ali a voz de um homem, indicando que o desafiante já tinha percebido o aumento da densidade da barreira, mas ainda assim o Makoto era capaz de trazer à tona a quantidade impressionante de poder mágico e estabilizar esse poder, algo que poucas pessoas conseguiam. No entanto, a areia perfurada na barreira não se regenerava e o poder do Makoto continuava aumentando, sacou? Então, resmungando com uma certa indiferença, o Makoto de casaco vermelho controlou os braços de poder mágico, espalhando na área da perfuração para abrir mais o buraco, e aí ele conseguia entrar.
A composição do feitiço estava lentamente se despedaçando e a barreira de areia girando em alta velocidade e temperatura não era basicamente obstáculo nenhum para ele, entendeu? O Grouch percebeu que essa não era a força de alguém passando pelo julgamento, era na verdade uma invasão. Desde a criação do Império de Gritônia, nunca ninguém tinha corrido essa situação ali para ele. A possibilidade da Guinébia ter sido ameaçada para guiar o Makoto era plausível, já passava na cabeça do bicho. Então até mesmo ele não conseguiria deter alguém assim. Nem o Império poderia fazer isso. Grouch observou essa barreira se dispersar com os olhos tensos, esperando dentro da toca dele ali, ó, todo tranquilo. E aí o Makoto apareceu com um equipamento surpreendentemente leve e uma bolsinha que parecia uma bolsa de bagagem. Ele não tinha armas visíveis e tal, só aquele casaquinho dele que parecia ser uma armadura. A presença do Makoto era muito evidente, mas a aura dele era completamente diferente de qualquer outro human que o Grouch conheceu. Então olha só, o Makoto confirmou que ele estava ali por uma missão específica que Ruth tinha mandado ele para fazer. Inclusive chamou Grouch de tia de Ruth, né? Grouch ficou indignado com esse negócio, especialmente por ter sido chamado de Oba-san, que no caso tia 2 vezes, entendeu? O Makoto, sem entender, ele pediu até desculpas, né? De uma forma mais vaga, e Grouch decidiu ensinar a ele etiqueta dos dragões, determinado a corrigir a falta de respeito, né? Para proteger a dignidade dele no final das contas. Grouch soltou um rugido poderoso pro Makoto, e parecia não entender absolutamente nada do que estava rolando. Enquanto a maioria dos humans ficaria paralisado de medo, o Makoto ficou com cara de bunda olhando pra ele, tipo assim, o que tu tá fazendo, sacou? Grouch então se dirigiu à saída do seu santuário, determinado a enfrentar o Makoto com toda a sua força. O hálito seco ardente, capaz de arrancar a água e queimar até os ossos da pessoa. As escamas mais fortes do que qualquer outra entre todos os dragões verdadeiros estavam prontos para suportar cada ataque do Makoto. Então quando ele saiu, Grouch confrontou o Makoto preparado para sua prova mais difícil. Mas o Makoto não tinha isso. Chegou pra ele e falou, cara, relaxa aí, fica tranquilo, só tô aqui pra isso. Pá! Puxou o ovinho na mão e falou, entregar o ovo que Ruth me falou, né? Esse ovo tem que ser destinado a alguém que consiga cuidar de um dragão que possa renascer. No caso, era o ovo do Lancer. Lembrando que ele ainda tem vários ovos pra entregar, tá? Outros. Enquanto isso, lá nas ruas do Império, Tomoe e Shiki estavam caminhando juntos ali. E Shiki estava um pouco preocupado ali com relação ao Makoto ter ido sozinho e tal. E Grouch se vai aceitar o Makoto lá ou não. E a Tomoe ficou muito tranquila e confiante. Eles até falaram da ausência do Makoto, que tinha ido lá, né? Mas o dragão em si, o Grouch, tinha uma personalidade tranquila e não gostava de lutar. Segundo a Tomoe, que estava mais tranquila, ela falou que não tinha problema nenhum, porque o Makoto ele era uma pessoa educada, principalmente com estranhos, e provavelmente evitaria qualquer conflito desnecessário, sacou? A Tomoe estava de bom humor desde o dia anterior, quando o Makoto já tinha repreendido o Tomoki lá em Gritônia, né? Pelo comportamento questionável dele e também ficar querendo pegar a Tomoe, enfim, apesar das suas habilidades no final das contas. A Tomoe e o Shiki então concordaram em continuar suas pesquisas lá no Império, coletando o máximo de informações possíveis sobre o desenvolvimento de armas e várias conquistas do herói da guerra. Então eles decidiram se separar para poder despistar qualquer espião que estivesse seguindo eles, porque podia acontecer. E o Shiki, apesar de estar interessado na comida do Império, sabia que ele não podia se atrasar nas pesquisas. Tomoe, confiante na superioridade culinária de Azora, acreditava que mesmo a comida do Império poderia trazer novas ideias aí, mas ainda assim Azora era melhor. Como piscar de olhos, Tomoe e Shiki então desapareceram das vistas de qualquer um que estava observando nas sombras, prontos para cumprir as suas respectivas missões no final das contas. O Makoto, em outro lugar, refletiu sobre a recente conversa que ele teve com a princesa Lily. Ele considerou a possibilidade de discutir sobre como montar, inclusive, uma loja para ele numa futura ocasião ali também, porque, pô, reconhecendo a importância da Lily como uma cliente importante para ele, a princesa do Império, a galera, pô, vai colar junto. Se a princesa comprar lá, influente, né? Todo mundo vai querer comprar. E depois das trocas de saudações com a princesa, que acompanhou na formação do teletransporte, ele anunciou a partida dele. Embora ele não tivesse ali a intenção de abrir uma loja no Império, o Makoto ele manteve suas reservas para si, ele ficou ali só pensando. Depois de entregar o ovo do Lancer pro Grouch, que estava furioso inclusive, o Makoto voltou para a capital ao anoitecer. Ele não esperava que um dragão superior se oferecesse a tocar no assunto ali da idade e tudo mais, já que imaginava que, sendo uma criatura que vive por centenas de milhares de anos, e reencarnam inclusive, porque os dragões renascem, eles teriam perdido o conceito de idade. E Grouch, no entanto, demonstrou a fúria através do seu brilho, o rugido dela, né, a cauda, a magia, né, aproveitou todo o terreno, né, desértico para poder mostrar isso para o Makoto. E depois de incapacitar ela, o Makoto finalmente conseguiu conversar com ela e pedir desculpas por tudo.
descobrindo que Grouch era um dragão com uma idade comparável ao de uma mulher adulta e que a personalidade dela tinha parado de mudar absolutamente num momento específico. E o Makoto começou a ponderar também sobre o estado da sociedade dos dragões, mencionado pela Ruth, que percebeu que Ruth se referia ao Mar de Areia também. O Deserto Branco, e misterioso, era palco da história dos Humans ali e dos dragões, o que mostrava que Ruth pretendia mostrar ao Makoto todos os aspectos da sociedade dos dragões. E o Grouch também estava lá irritado com Ruth, mas felizmente nada grave aconteceu a partir daí. Quando ele voltou ali para as ruínas, já estava escuro, mas a Tomoe e o Shiki já estavam esperando o Makoto com as malas prontas para meter o pé. Então, seguindo o plano, eles estavam prontos para partir. Makoto, Tomoe e Shiki trocaram as saudações finais ali com a princesa Lyre, falaram com ela de novo, que desejou a eles uma boa jornada, e o Makoto percebeu que a princesa tinha um motivo ao apresentar ao herói Tomoki, mas como o Tomoki não estava presente naquele momento, ele não conseguia entender completamente as intenções de Gritônia. Basicamente, por que ele não estava presente, né? O cara ficou lá, ó, chorando no berço dele depois de tomar aquela surra. E aí o Makoto concluiu que mesmo que o Império tivesse objetivos complicados, ele agora compreendia muito melhor a posição deles, e aí, envolto pela luz do teletransporte, o Makoto mudou de cenário muito rápido, se movendo para deixar o local, indo de volta para Azora sem preocupações, planejando seguir para Kalenion depois disso e encontrar com a Rona, porque lá ele tinha que entregar outro ovo no território dos demônios. Lógico, a Tomoe já sabia o ponto de encontro deles, e ele reconheceu que precisava colocar em ordem alguns assuntos relacionados a Kalenion também, o que considerava desejável pro lado do Makoto. Depois de uma visita cansativa ao Império, o Makoto só ansiava, só queria voltar para casa, deitar na cama e dar aquela cochilada, aquele sono gostoso que todo mundo gosta de tirar, que dá pra tu dormir à vontade. Bom, galera, depois disso daí nós finalizamos de mais um capítulo, e agora a história tá entrando num patamar um pouco mais calmo, mas logo logo a gente começa a desandar de novo aqui no negócio doido, de pancadaria pra todos os lados, é poder pra caramba, tudo vai fluir, galera, tudo vai fluir. Eu conto com a sua inscrição, com o seu sininho e com o seu like. Agora tem uma função nova, né, do hypar, já tá com hypar aí também, se você tiver, pra gente subir esse vídeo, hypar pra caramba isso aqui, pro YouTube entregar mais, você dá uma força gigantesca aqui no canal, e pra você continuar acompanhando também com a gente, beleza? Tamo junto, família, beijo no coração de vocês, e eu vejo vocês no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!